Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao caso Lula-Palusa. Eu estou falando da representação 11.541 do Distrito Federal, que foi distribuída ao ministro relator Raul Araújo, e que são representante o Partido Liberal, que é o partido do pré-candidato Jair Bolsonaro, atual presidente da República, contra o Lula-Palusa Brasil Serviços e outro. O que é isso? Bom, foi altamente veiculado na imprensa hoje a situação das cantoras Pablo Vittar e da Marina. Mas nós vamos nos ater à análise da decisão, certo? Eu vou ler a decisão e, à medida que eu achar necessário, eu vou traçar alguns comentários da decisão. Beleza? Então vamos lá. Olha a decisão aí. Trata-se de representação com pedido liminar ajuizada pelo Diretório Nacional do Partido Liberal, PL, em desfavor da empresa Lula-Palusa Brasil Serviços de Internet Limitada e Latin Investment Solutions Participações Limitada. Presta bem atenção. A despeito do evento ter sido praticado por duas cantoras, a representação está sendo contra as empresas, certo? Por suposta prática de propaganda eleitoral irregular. O representante alega em síntese. Atenção, isso é o que o representante alega, ou seja, o Partido Liberal. Na data de 25 de março de 2022, Pablo Vittar e Marina realizaram manifestações políticas em suas respectivas apresentações no evento Lula-Palusa na cidade de São Paulo, que contou com a presença de milhares de pessoas. Durante seu show, a artista Pablo Vittar ergueu uma bandeira com a foto do pré-candidato ao cargo de presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o que configura propaganda eleitoral antecipada. A cantora internacional Marina incide em propaganda eleitoral antecipada na modalidade negativa quando incita os presentes a proferirem palavras de baixo calão contra o pré-candidato filiado à legenda representante, notadamente quando sua fala se inicia com "Eu estou cansada dessa energia, tararã, Bolsonaro". A manifestação política em mais de um show, em absoluto desabono ao pré-candidato Jair Bolsonaro, e outra em escancarada propaganda antecipada em favor de Lula, configuram propaganda eleitoral irregular, negativa e antecipada, além de promoverem verdadeiro showmício, sendo indiferente se o evento foi custeado pelo candidato ou se o mesmo esteve presente no ato. Embora a liberdade de expressão encontre ampla salvaguarda no conjunto normativo brasileiro, sabe-se que essa garantia não é absoluta, devendo abster-se de atentar contra outros valores jurídicos também resguardados por lei, como a isonomia entre os candidatos, a legitimidade das eleições, a proteção contra o abuso econômico e os meios de comunicação, dentre outros. As empresas representadas são responsáveis pela conduta das artistas, notadamente pela dimensão do evento artístico, bem como pelo renome das cantoras que promoveram a mencionada propaganda antecipada. Requer liminarmente que as empresas representadas impeçam a realização de qualquer tipo de propaganda eleitoral irregular, antecipada ou negativa, em favor ou desfavor de qualquer candidato, sob pena de multa por descumprimento, apuração de crime e, sem o prejuízo de que a Justiça Eleitoral, em poder de polícia, impeça a continuação do evento. Ao final, pleiteia que seja reconhecida a prática do ilícito eleitoral para condenar as representadas, ou seja, Lula-Palusa e Latin Investment, a sanção de multa prevista no artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9504 de 97, em seu patamar máximo
dada a gravidade e o poder econômico dos envolvidos. Pois bem, isso é o que alega o PL, certo? Antes de passar a análise do relatório do ministro relator, eu gostaria de tecer alguns pontos quanto às manifestações do PL. Pois bem, na questão ali do item C, quando diz que a cantora internacional incide em propaganda eleitoral antecipada na modalidade negativa, essa modalidade negativa não está prevista em lei. Não há nenhum artigo em lei que fala sobre modalidade de propaganda eleitoral negativa. O que seria isso? Seria assim: qualquer fala em desabono a um determinado candidato seria indiretamente, por interpretação a contrário senso, de propaganda em favor de outrem. Mas quem seria esse outrem? Vamos pegar o exemplo do que está acontecendo aqui. Sabemos sim que existe uma polarização eleitoral no Brasil. Não há que se negar. Nós temos muito claramente Bolsonaro de um lado e Lula do outro. Entretanto, uma pessoa, um artista, ao criticar de forma negativa o candidato A, ele estaria obrigatoriamente querendo que você votasse para o candidato B? E os outros candidatos que também participam da corrida eleitoral? Trazendo para a situação brasileira atual, nós poderíamos ter que, ao criticar Bolsonaro, estaria a cantora Marina indicando que seria para o Lula que deveria votar? Ou seria para o Dória? Ou seria para qualquer outro candidato aí que já se lança como pré-candidato à presidência da República? Ou seja, não dá para falarmos em campanha política, propaganda eleitoral na modalidade negativa, se não houver direcionamento explícito para outro candidato. Então, eu acho um pouco difícil o embasamento nessa teoria. Mas vamos seguir. Ainda falando desse item C, não era necessária totalmente que se socorresse ao TSE. Por quê? Porque essa cantora Marina, ela utilizou-se de palavra de baixo calão, sim, ao se direcionar ao candidato Bolsonaro. No entanto, isso poderia ser se socorrido como, por exemplo, uma notícia crimes, pela eventual prática de crime de calúnia, difamação ou injúria. Nesse caso, propriamente dito, quando ela fala isso, poderia ser injúria, né, que é o ataque ao decoro. Mas não sei se seria o caso de uma representação por propaganda eleitoral antecipada. Vale dar uma lida lá nos artigos 138 a 145 do Código Penal, que vai deixar bem claro que esse ataque foi à pessoa do Bolsonaro. Entretanto, se você ainda achar por extrapolar como eu posso dizer, esse xingamento, o próprio presidente, através da Advocacia Geral da União, poderia valer-se da Lei de Segurança Nacional e processar diretamente essa cantora. E, finalmente, ainda assim poderia pedir o direito de resposta, que está previsto no artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal. Ou seja, atacar diretamente por campanha, por propaganda eleitoral antecipada, talvez não fosse a melhor saída, porque, primeiro, esse processo está sendo contra os realizadores do evento, e não contra as cantoras. Preste bem atenção nisso. Essa questão da propaganda partidária antecipada, apesar de ter como protagonista as duas cantoras, está sendo realizado diretamente contra os organizadores do evento. Pois bem, no item D, onde ele fala que a manifestação política que ocorreu em mais de um show escancara o desabono absoluto em relação ao pré-candidato Bolsonaro.
Bom, quanto a isso, vamos analisar uma coisa. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença de polícia. E é proibida a realização de showmícios, beleza? Então diz lá, no artigo 39 da Lei das Eleições, no seu parágrafo 7º, diz o seguinte: é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Pois bem, o Lollapalooza não é um evento político, é um evento de entretenimento. Logo, fica esvaziado esse parágrafo 7º. Por quê? Porque não há cunho político na realização desse evento, em momento algum. E desde 2012 nunca houve nenhum tipo de manifestação político-partidária relacionada ao evento. Logo, quando analisado por esse prisma, nós estamos falando em manifestação político-partidária individual. Por isso, novamente, eu acredito que não deveria ocorrer o processo diretamente contra as organizadoras do evento. Uma questão que a gente tem que trazer à tona pode ser a seguinte: por que processar os organizadores do evento? E nesse ponto, por estratégia processual, os representantes foram felizes. Porque ao representar-se diretamente a cantora Marina e a cantora Pablo Vittar, eles podem sim impedir que elas façam novas manifestações políticas eleitorais. Entretanto, ao processar as organizadoras, você estende para todo o evento. Então, a organizadora passa a ser responsável pelas manifestações políticas partidárias daqueles que vão se apresentar. Isso é uma forma de fazer com que passe a constar implicitamente no contrato de entretenimento que não poderá haver nenhum tipo de manifestação político-partidária. E é claro, se não vale para um, não vale para o outro. Então também não pode ter nenhum tipo de apreço partidário positivo a nenhum candidato. Vencida então essa parte da apresentação, da ideia e das minhas críticas aos pedidos, vamos então à decisão do senhor ministro. Diz ele lá: a Constituição Federal reiteradamente assegura a livre manifestação do pensamento, a exemplo dos artigos 4 e 9 da Constituição. No segundo dispositivo mencionado, a Carta da República categoricamente assenta que é a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Nesse ponto, eu gostaria de, além do inciso 4 e 9, eu gostaria de somar também o inciso 5º, que diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou a imagem. E que, no inciso 10º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurar o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ou seja, ainda assim, eu acredito que se houvesse essa ação, ela deveria ser na esfera civil e não na esfera eleitoral. Mas tudo bem, foi por lá que correu, então vamos lá. Eu não vou ler a decisão toda, eu vou deixar ela aqui do lado na íntegra e eu vou comentando os pontos que eu achar importante. Beleza? Vamos lá. Mais à frente, o próprio ministro diz o seguinte: o evento musical Lollapalooza, organizado pelas representadas, não possui caráter político eleitoral. Certo? Beleza. Pesquisando no próprio site do TSE, cujo link eu vou deixar aqui embaixo para vocês, nós temos o seguinte: conceitos e tipos de propaganda política. Propaganda política são todas as formas de realização de meios publicitários
que tem por objetivo conquistar simpatizantes ao conjunto de ideias de um partido e garantir votos. Pois bem, analisado por esse prisma, esse específico, há de se embasar sim a decisão do ministro relator. Porque o TSE já tem um entendimento de que qualquer manifestação com o sentido de conquistar simpatizantes e garantir votos é propaganda político-partidária. Então, vamos lá, vamos devagar, vamos analisando. Tá. Diz então o próprio ministro o seguinte, que embora seja assegurado a todo cidadão manifestar seu apreço ou antipatia por qualquer agente público, ou até mesmo um possível candidato, a garantia não parece contemplar a manifestação retratada na representação exame, a qual caracteriza propaganda em que artistas rejeitam o candidato e enaltecem outro. Horas bolas. É exatamente isso que eu acabei de dizer. Você criticar um candidato ou enaltecer é diretamente propaganda ou é opinião própria? Nós temos que tomar muito cuidado, pois essa questão específica da liberdade de expressão está misturando muito a questão ideológica. Diversas pessoas, como assim eu posso dizer, diversos agentes públicos têm misturado muito as definições legais, a despeito de não serem objetivas, com ideologia própria. O mundo polarizado, a eleição polarizada gera isso. Gera diretamente isso, porque qualquer apreço de um lado, o outro candidato vai achar que é contra ele, porque, teoricamente, só existem duas pessoas aptas a ocuparem a cadeira de presidente da República, ou de prefeito, ou de governador. Sempre que há polarização, você tem os extremos. E isso é muito perigoso caso você não tenha uma população que se debruce sobre essas interpretações. Mas vamos lá. Com efeito de uma apreciação das fotografias e vídeos colacionados aos autos, estou deixando aqui do lado duas fotografias que ficaram icônicas, né? Que uma é a da cantora Pablo balançando a bandeira com o rosto de Lula e outra é ela fazendo a letra L, indicativo de Lula. Algumas pessoas disseram que ela estava se indicando ao Lula Palusa, como L, mas depois, quando ela retirou a bandeira, ficou claro a intenção política dela. Então vamos lá, vamos mais para frente. O próprio ministro diz, mais um pouco à frente, o seguinte, que vale destacar o disposto no artigo 36 da Lei das Eleições, que diz que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano das eleições, certo? Então, beleza. Não obstante a clara disposição legal em vitrina, os artistas e cantores referidos que se apresentaram no evento musical em Testília, além de destilar comentários elogiosos ao possível candidato, pediram expressamente que a plateia presente exercesse o sufrágio em seu nome, vocalizando palavras de apoio e empunhando bandeira e adereço em referência ao pré-candidato de sua preferência. Assim que o ministro fala do 36, eu trago à tona o 36A da Lei das Eleições, que diz o seguinte: não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. E lá no inciso 5º nós temos o seguinte: a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Então, assim, claro, o ministro valeu-se de um dispositivo, entretanto, eu não acredito que esse se fosse o dispositivo mais apto a embasar a situação. De igual modo, também em juízo de prelibação sumária, ou seja, em análise preliminar, não está dando uma decisão definitiva. Essa decisão ela é
precária, ela poderá ser sim cassada quando do julgamento colegiado do processo. Verifica-se em caso o risco da demora. Por que o risco da demora? Porque, é claro, o presidente Bolsonaro e o partido dele não querem que outros artistas utilizem-se do Lollapalooza, que é um evento de massa, né? Um evento que abrange uma população gigantesca, além do presencial, também pelas transmissões e pela repercussão do evento, que ocorresse essa disseminação de ideias contrárias ao presidente Bolsonaro, à candidatura do presidente Bolsonaro. Então, concede o ministro, levando em consideração a presença do fumus boni iuris, ou seja, a fumaça do bom direito, ou seja, que há sim um direito a ser preservado, e do periculum in mora, ou seja, a demora da prestação jurisdicional a fim de evitar maior dano à imagem, defere parcialmente o pedido de tutela antecipada formulada na exordial, ou seja, na petição inicial, no sentido de prestigiar a proibição legal, ou seja, de fazer valer o artigo 36, que proíbe qualquer tipo de propaganda eleitoral anterior a 15 de agosto, vedando a realização ou manifestação de propaganda eleitoral ostensiva e extemporânea, ou seja, fora de época, em favor de qualquer candidato, inclusive também não pode falar bem do Bolsonaro, certo? Qualquer candidato ou partido político por parte dos músicos e grupos que se apresentem no festival. Novamente, trazendo aquela ideia, que agora passa a ser parte implícita no contrato de entretenimento, no contrato de apresentação, que os candidatos não poderão, em hipótese alguma, travar nenhum tipo de apreço político, uma vez, é claro, que o evento não tem esse fim. O fim do evento é o entretenimento, é a apresentação musical, a apresentação de artistas renomados, sob pena de multa de R$50 mil. E olha só que interessante, não é por dia, é por ato de descumprimento. Ou seja, se um músico falar 5 vezes qualquer manifestação de apreço ou desapreço a qualquer candidato, a empresa, a Lollapalooza e a Latin Investment vão ter que pagar R$250 mil. Entendeu? Publique-se em time-se com urgência, dia 26 de março. Considerações finais. O que é censura, então? A falta de métricas objetivas que delimitem o que é ou não aceitável ou não aceitável deixa ao albedrio dos magistrados entenderem em cada caso concreto a ocorrência ou não de uma forma depreciativa de se atingir A ou B. Isso tem a ver com convicção sociopolítica e bem como inclinações ideológicas do julgador. Isso é errado? Não, não é errado. Por isso que os julgamentos nos tribunais superiores são em colegiados. A ideia é que, ao trazer diversas interpretações, diversas ideologias e diversas formas de ver o mundo, você tenha uma decisão mais justa. Entretanto, o que nós temos visto é um ativismo dos nossos tribunais de forma a julgarem por decisão monocrática ou concederem liminares ultra rápidas de forma a beneficiar ou prejudicar outrem. E isso pode sim levar a um descrédito do judiciário. Não estou dizendo que nesse caso não deveria haver uma resposta rápida. A justiça deve ser célere. Entretanto, pessoalmente, e é uma opinião minha, eu acredito que esse tipo de ação deveria ser movido na esfera civil. Tudo bem, estamos falando com embasamento de uma questão político-partidária, sim. De propaganda eleitoral antecipada, talvez. Mas o cerne da questão do PL é realmente impedir que haja declarações negativas ao presidente Bolsonaro. E por quê?
Porque nós temos que entender que, desde que o presidente Bolsonaro assumiu a cadeira da presidência da República, houve um descontentamento da classe artística em relação à sua gestão. Isso não é, em momento algum, um traço que foi escondido da mídia. Não. A todo momento você vê artistas atacando o presidente Bolsonaro de uma forma ou de outra. Entenda, eu estou falando de presidente Bolsonaro porque ele sim é a figura que está sendo atacada. E é o partido dele que está sendo diretamente protagonista desse processo. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não estou lidando com esse assunto com um posicionamento político ideológico. Estou lidando com uma questão técnica. Pessoalmente, eu acredito que essa ação deveria ser movida na esfera civil, utilizando-se como pedido ressarcimento, direito de resposta ou, ainda assim, um pedido de desculpas públicas. Talvez até baseado em uma possibilidade de propaganda eleitoral antecipada, mas não acredito que fosse a situação específica de ser atuada pelo TSA. Outra coisa, sim, nós temos que concordar com alguns apontamentos do excelentíssimo ministro, mas em outros eu discordo. E porque eu sou mais inteligente que ele? Não. Simplesmente porque eu estou fazendo uma análise técnica de uma situação em que eu acredito que o TSE não fosse o melhor local para discutir sobre esse assunto. Certo? Então, assim, o que nós estamos vivendo atualmente é uma crise ideológica normal de qualquer polarização. Não que isso seja errado, não que isso seja certo. O que deve ser é informado. A partir do momento em que estamos num ambiente polarizado, e isso você pode ver nos Estados Unidos, você pode ver na Itália, você pode ver na Espanha, você pode ver em países desenvolvidos, em regra, há uma divisão, sim, ideológica. O problema é que o Brasil ainda está aprendendo a lidar com essa divisão ideológica. E, infelizmente, o ataque não é um ataque sobre as políticas, sobre o que aconteceu ou o que não aconteceu. Uma coisa é você dizer: eu não concordo com a política econômica que está sendo aplicada pelo presidente Bolsonaro. Outra coisa é dizer: eu não concordo com a forma como o candidato e ex-presidente Lula conduziu os programas sociais. Ou ainda dizer: eu não concordo com a forma que o Dória geriu o estado de São Paulo e por isso também não concordo com a ideologia dele para ser presidente da República. Isso é uma coisa. Eu não, em momento algum, eu agredi verbalmente, eu ataquei verbalmente. Então, o que nós devemos ter em mente é o seguinte: precisamos sim estabelecer em caráter de urgência uma cultura, mas uma cultura orientada, estudada, do que é cada instituto. E não ficar utilizando-se de palavras bonitas e criando-se estruturas que não existem, institutos que não existem, como, por exemplo, o que eu, sinceramente, eu não concordo, é essa tal de propaganda negativa. Porque a propaganda negativa, por si, não implica propaganda positiva em relação a outrem. Então, pessoal, fica aqui os meus comentários. A decisão está aqui, o link está aqui embaixo na íntegra. Estudem, analisem, não recebam de bom grado do jeito que foi colocado. Podem concordar, podem discordar comigo, estamos aqui para conversar. Sua opinião, se for contrária, se for, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre esse assunto, porque o que nós precisamos são de pessoas esclarecidas e que, independente da sua ideologia, desde que você tenha uma base apta a conversar, a discutir, a discussão
será sempre bem-vinda. Porque não existe nada que substitua a clássica formação de uma teoria. Se você tem uma tese, você precisa de uma antítese para você ter uma síntese. E eu acho que é isso que está faltando para a gente. Nós temos a tese, mas nós não aceitamos a antítese. Por isso nós nunca vamos chegar numa síntese. Estou à disposição. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma força pra gente. E fica assim, até a próxima. Fui!